Livro 2000. A conjunção de dois planos. Primeiras demonstrações. No dia 14 de fevereiro de 1961, o médium Jair incorporou um espírito que declarou chamar-se Johnson Plata, habitante de Capela, e cuja missão era anunciar uma demonstração fenomênica a ser feita pelo seu povo em nosso plano. Conforme anunciado, às 8 horas da noite, apareceu um clarão no céu e, mesclado com as nuvens, formou-se um quadro no qual se distinguia, com nitidez, a figura do Mestre Jesus, ladeado por seus apóstolos. A tonalidade da figura era prateada e por trás do quadro viam-se 3 pontos de luz, que davam ideia de formar uma estrela. Apesar do aviso recebido, houve um certo alarme na comunidade, pois todos viram o quadro. Mas o ambiente formado foi balsâmico e alguns doentes internados no pequeno hospital da UESB declararam-se melhor de seus males. A pessoa mais empolgada foi Neiva. Diante da demonstração, ela sentiu certa confusão. Se as coisas podiam se processar assim, materialmente, por que toda essa complicação mediúnica? Mas sua confusão durou pouco, pois seus guias espirituais se apressaram a lhe explicar. O penoso caminho mediúnico tinha relação direta com a lei kármica, a lei de causa e efeito, cuja vigência leva à retificação dos desmandos anteriores da presente encarnação. Mas as dúvidas persistiam e só os acontecimentos posteriores fizeram-na compreender as palavras de Jesus. Não julgueis que vim abolir a lei e os profetas. Não os vim abolir, mas levar à perfeição. Pois em verdade vos digo que enquanto não passarem o céu e a terra, não passará um jota em um ápice sequer da lei, até que tudo chegue à perfeição. Algum tempo depois, Neiva, muito preocupada com os problemas da comunidade, sentiu-se doente e com febre. Procurou então um remédio, um antitérmico, mas não encontrou. Sentiu que piorava e entrou numa espécie de delírio. Deitou-se na cama, procurando evitar que os outros se alarmassem. Nisso, lhe apareceu um homem verde, vestido de preto e com um cinturão cheio de botões de controle. Doente como estava, ela sentiu-se irada com sua presença. Mas, no seu respeito habitual pelos espíritos, ela o saudou com um salve Deus. Ao mesmo tempo, ela sentiu um certo temor, devido ao absurdo de sua cor. Ele respondeu com a mesma saudação, e Neiva esperou que ele explicasse a razão de sua presença. Nisso, porém, ouviu uma voz que a chamava aflita, do lado de fora da pequena habitação. Alguém estava morrendo e sua presença estava sendo solicitada com urgência. Um pouco prostrada pela febre, vacilou em se levantar. As vozes, lá fora, continuavam em exclamações aflitas, e no meio da algaravia, ela distinguiu uma frase estranha que lhe deu a entender algo absurdo. Um homem estava morrendo por lhe terem aplicado uma injeção azul. Isso provocou-lhe uma desconexa associação de ideias e, sem saber por quê, ela atribuiu aquilo ao visitante, julgando tratar-se de ato dele. Veja o que você fez ao pobre homem. Você o matou. A resposta do homem verde foi telepática e ele fê-la ver que estava errada, que nada de mal ele fizera. Ela saiu do aposento e foi atender ao paciente. O visitante a acompanhou, mantendo-se na sua vidência. O homem, um cliente habitual da UESB, havia tomado uma injeção numa farmácia e entrara em choque. Na sua simplicidade, a única coisa que os seus acompanhantes sabiam dizer era que a injeção aplicada era azul. O homem verde sugeriu então a Neiva algumas providências, e em poucos minutos o homem voltou ao normal. Nessa altura, ela percebeu que sua febre desaparecera e se sentiu envergonhada do juízo que fizera do seu visitante. Este se despediu com um sorridente "Salve Deus!".
que ela se apressou em responder com humildade. No dia seguinte, a febre voltou e Neiva entrou na fase pior da sua faixa kármica. À noite, ela teve uma pneumonia e pouco depois estava tuberculosa. Essa doença durou alguns anos, chegando a levá-la a internamento num hospital de Belo Horizonte, onde ingressou em estado de coma. Para surpresa dos médicos, que não viam salvação para ela, saiu de lá 3 meses depois. Durante esse período, ela foi uma demonstração viva dos poderes do espírito, pois, além de tuberculosa, tinha um câncer no pulmão. Mas saiu do hospital, continuou se tratando com medicamentos extremamente fortes, com base na hidrazida, e alguns anos depois foi declarada totalmente curada. Essa moléstia, entretanto, deixou-a com reduzida capacidade respiratória e um enfisema que lhe produz dores permanentes. E assim, o tempo foi passando entre dores e atividades ininterruptas. Penosamente, Neiva aprendia os percalços de sua missão. Suas dores físicas a obrigavam a dosagens cada vez maiores de autodomínio e paciência consigo mesma. Agora, ela distinguia os planos com mais clareza. Saía do corpo, sentia-se leve e saudável, mas cada retorno era uma prova de estoicismo. Um dia, Johnson Plata tornou a se apresentar e anunciou nova demonstração do seu povo. Logo depois, os médiuns se reuniram e Neiva incorporou Pai Seta Branca. Através de seu aparelho, ele conversou com todos sobre os problemas da comunidade e foi respondendo às perguntas que lhe eram feitas. Em dado momento, ele levantou o braço da médium e, com enorme explosão, um raio caiu sobre ela. Como não havia sinal de tempestade, o susto foi enorme, chegando a se estabelecer um princípio de pânico. Serenados os ânimos, a entidade deixou o aparelho como se nada houvera e alguns chegaram a duvidar que acontecera qualquer coisa de anormal. Mas as provas eram demais eloquentes. Os que estavam mais próximos da médium incorporada viram quando seu corpo avermelhou como se estivesse em brasa. O banco, onde estivera sentada antes da incorporação, estava em pedaços. A vegetação em torno da habitação estava toda chamuscada. Os presentes tiveram os pelos das partes expostas também chamuscados. Uma pequena árvore existente ali perto estava partida ao meio, mas ninguém havia sofrido qualquer dano sério, incluindo 2 moças em adiantado estado de gravidez. Desde então a mensagem foi compreendida. Os espíritos que se comunicavam conosco eram seres físicos, lidavam com processos materiais, diferenciados, portanto, dos processos dos espíritos, e tinham uma tarefa a executar. Depois disso, foram feitas várias experiências na busca da melhor forma de contato entre eles e a Terra. Por último, chegou-se à conclusão de que o contato feito diretamente através de Neiva, a quem transmitem as instruções, como em sistema de projeção, de forma semelhante à transmissão de imagem de televisão, representa a forma mais adequada e prática. Às vezes, eles se projetam de capela e outras de espaçonaves, chamadas estufas e chalanas. Estufa é a nave-mãe, e chalana, uma nave menor, que se desprende dela. Existem alguns lugares na Terra em que eles estabeleceram bases, dentre eles os Himalaias e os Andes. Esse sistema, entretanto, não invalida outras formas de contato. Neiva tem se transportado a muitos lugares desconhecidos e nem sempre tem consciência plena de todos os planos. As situações variam de acordo com as necessidades. Ela, porém, sempre se lembra do que fez, embora seja sempre demasiado discreta sobre as coisas que vê. Isso, entretanto, é bem compreensível. Nossa reduzida capacidade mental pode deformar a comunicação, o que é fácil de acontecer, e por isso ela prefere se calar. Às vezes, suas chalanas se tornam visíveis a olho nu,
Isso devido às experiências e ensaios, pois a próxima etapa será a da sua presença física na Terra. Por enquanto, apenas sabemos que eles são físicos e que se preparam para vir como são. Atualmente, eles se desintegram do seu plano físico e se tornam etéricos. Neste estado, eles se comunicam. Em pouco tempo, eles sairão do etérico para o nosso plano e serão físicos, como nós.